Poxa vida, quem é que será que botou aquela bela planta na janela? Meu Deus do céu! Alô? Tem alguém aí? Nós estamos começando o programa. Vamos aqui ver o estúdio que está acontecendo. Olha só o pedestal. Deixa eu dizer, olha só a telinha que virou telona. Então só vão aqui. A luz, faça-se a luz se faz. Cadê o tio? Tio Fernando tá por aí? Alguém viu? Alô? Alô, Pato, tudo bem? Como é que vai você, meu amigo? Prazer em falar contigo, tudo jóia, tudo acontecendo legal? Tudo acontecendo legal. Vamos nos aproximar. Faz de conta que estamos no mundo do sonho. Deixa eu botar isso aqui direito. Tio, deram uma enferrujada nesse negócio aqui. Tá ao contrário, meu Deus do céu. Agora não, peraí. O que que tá havendo? Ah, mas eu tô errado aqui. Agora sai. Ah. Que isso, Pato? Tá fazendo muita força? Poxa, podemos começar o programa. Atenção, deixa eu acertar aqui os ponteiros para mais uma live do Tio Fernando. Então, alô vocês, fiquem com Deus, estou de olho em vocês. 1, 2, 3. Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu solzão ou no seu radinho. Se você está mandando, conte agora com o Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Fernando Sérgio. Alô, Brasil! Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro! Fernando Sérgio. Pois é, ai minha gente, começando mais um programa aqui com vocês. Uma tarde muito bonita aqui no Rio de Janeiro, sol a pino, né? Estamos aí mais ou menos em torno de 28, 29 graus, falando que ia chegar até 33, mas talvez debaixo do sol chegou, mas a média está em torno de 22 graus. Zé Rodino, forte abraço para você, amigo. Luiz Henrique Oliveira chamando mais uma vez o Pato para panela, e o mais engraçado hoje foi o Otávio de Melo dizendo que ele está mais para marreco, mais para marreco do que pato. Pois é, olha, um abraço a todos vocês, muito obrigado, vocês são maravilhosos, né? A razão de ser deste programa, né? E é um programa histórico, ele vai até o dia 11 de outubro, né? Quando então, evidentemente, aí eu faço uma pausa, vou tirar umas fériasinhas, vou estar longe, como já falei, vou estar em Portugal por uma razão mais do que justificada, que é o nascimento de 2 netos meus, ou seja, não são gêmeos, um de um filho com a nora e outro de outro filho com a nora, né? Do Felipe com a Bruna vai ser uma menina que a gente já sabe que vai ser, e vai se chamar Aurora, né? E do Bruno com a... Meu Deus, a Nora Monique, pronto, acabou. Esse a gente ainda não sabe o sexo. E a gente vai para ajudar e vai também para descansar. Mas eu vou fazer uns programas, eu já falei com vocês aqui, e eventualmente vou colocar na rede, né? Principalmente no YouTube, mas vou colocar também no Facebook, né? Então esse programa vai cumprir a sua trajetória. Ele começou no dia 13 de março de 2017, né? E vai até o dia 11 de outubro de 2021, né? E vida que segue, a gente vai seguir, vai estar presente nas redes, se Deus permitir, a gente vai estar presente nas redes, essa é a ideia. Mas eu queria conversar com vocês uma coisa que eu estava raciocinando, aquelas coisas que não sei se acontece contigo, comigo acontece muito. Eventualmente eu deito para dormir, quando às vezes
tarde, né? E eu me habituei a ser meio que notívago, né? Não durmo tão tarde quanto a minha mulher, mas eu durmo lá pela meia-noite, por aí, 1 da manhã e tal. E quando acordo, quer dizer, aquele momento de acordar até chegar às 7 horas para poder dar a minha caminhada e tal, às vezes eu acordo bem mais cedo que todos aqui em casa. Né? 5, 6 horas, não tenho necessidade de muitas horas de sono, tenho necessidade do sono. E aí eu fico pensando e coisas vão acontecendo nesse pensamento. Porque eu estou dizendo o seguinte, eu fiz muitas entrevistas ao nível da minha carreira, né? Tanto tempo na comunicação, grandes políticos, né? Orestes Quercia, César Maia, também se for fazer aqui uma lista maior do que essa situação, Alexandre Cardoso até recentemente participava do programa e agora sumiu, desapareceu, não sei onde é que ele foi parar, mas de qualquer maneira, de vez em quando ele manda uns gravados. Parece que não gostou de fazer ao vivo, mas poderia ter a delicadeza de falar comigo, né? Enfim, são coisas da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aquela história. Eu estava pensando, um dia me perguntaram, Fernando, por que você não foi político, você era tão conhecido e tal? Eu não sei, não era para ser, né? Nunca, infelizmente até, né? Porque eu acho que o político, mesmo aquele que é honesto, o que a gente tem que acender uma luz para achar, né? Mas que geralmente aparece, mesmo esse é aquele que tem melhores oportunidades, não só para ele, mas melhores oportunidades para ele poder beneficiar pessoas, né? Se for verdadeiro, se for honesto. Eu me lembro que uma única vez, isso lá nos idos dos anos 80, havia um querido amigo meu que era psiquiatra, né? Olha só, mas ele não era o meu psiquiatra, era um amigo psiquiatra. O Paulo, né? E o Paulo era até psiquiatra da Polícia Federal e era político também e andou me convidando para entrar num partido, eu nem me lembro que partido era, e eu não levei muito a sério, não. Eu falei, tá bom, não, porque você podia vir para vereador, patati patatá, e ele viria para alguma coisa, se não me falha a memória. O fato é que ele não veio e a mais não falou e a mais eu não procurei, né? Então, eu acho que cada pessoa é de um jeito, né? Eu sou muito mais para jornalista, para artista, para jornalista, do que propriamente para político. Mas eu ouço atentamente, eu sou um bom observador e procuro fazer o máximo possível na hora de votar para poder acertar, né? Nem sempre a gente acerta, mas fazer o quê? Faz parte do show. Certa feita, nem fui eu que fiz essa entrevista, foi um outro repórter fez uma entrevista com um antigo ministro da época da ditadura militar. Ou tem gente que fala assim, não, eu sou militar. Não era a ditadura, a ditadura muito específica do Brasil, porque primeiro foi o Beato de Alencar Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, depois veio o outro lá, que eu nem me lembro, depois veio o Médici, quer dizer, então mudava, né? Mas era voto indireto e só tinha militar no poder, o que hoje a gente sabe, a nível da Constituição Federal, para entrar no poder, qualquer um pode entrar, inclusive militar, desde que tire a farda, desde que seja reformado e desde que se candidate e seja votado, bem votado, por sinal. Então é isso. Naquela época não, naquela época foi diferente, tem lá as suas justificativas pensando em tomar o poder, mas sinceramente, para quem viveu aquela época como eu vivi, por exemplo, hoje uma das falas diz assim, para poder defender a família, a propriedade, não sei o que e tal, que tinha aquela associação até católica radical de direita, que hoje está meio que em desuso, né? Mas tinha ela e realmente foi contra o João Goulart, porque o João Goulart queria fazer a distribuição dos latifúndios. O que são latifúndios, minha gente? Ai, latifúndios não são uma porção de cães latindo no fundo, não é isso não. Que piada horrível. Mas na verdade latifúndio é o seguinte, o cara tinha uma fazenda, né? Vamos botar aí de 400 hectares, vamos botar 400 mil é um pouco demais, 400 hectares. Então o cara usava 15 hectares e o resto ficava terra improdutiva. Então o governo tinha a pretensão, no discurso que houve na Central do Brasil, de desapropriar esse outro tantão que estava improdutivo e, naturalmente, distribuir entre as famílias pobres, as famílias necessitadas, né? Então isso era a pretensão.
Né? Claro que o governo era um governo de perfil centro-esquerda, né? Mas falou-se tanto em comunismo, e os Estados Unidos viviam uma época de direita envolvia todo o pano, com o John Kennedy na presidência, com esses... Eu não me lembro bem se era o John na época, não importa quem, mas era aquela coisa, aquele horror e tal, tal. Abertamente, ninguém falava, pelo menos a nível de governo, né, que ia passar a ser e tal, mas as pessoas ficaram com medo e aí deram tal golpe do Estado e que acabou acontecendo, né, daquela maneira. Nós tivemos 20 e tantos anos sob a tutela militar e eu costumo dizer o seguinte: se a rapadura fosse boa, ninguém passava à frente, né? Então, acontece que não foi tão boa quanto se imaginava, a própria população saía à rua para exigir as diretas, né? E acabaram acontecendo as diretas, após muita insistência da população, que não aguentava mais ser tutelada. Não é só por militar, seja por quem for, né? Você quer ter a sua opinião, você quer ter a sua ideia. E hoje a gente vive um momento às avessas, né? Nós temos um momento em que tem muita gente aí, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto, na expectativa do dia 7 de setembro, né? E vamos falar sobre o assunto com o desembargador Zé Augusto Araújo Neto. Mas outro dia aqui no programa, o doutor Zé Augusto, ele falou um negócio muito interessante, e que eu já tinha ouvido, e parece que ele também, do Delfim Neto, que foi ministro da Economia da época da ditadura, mas que era um grande economista e era civil, né? Não, e ele diz o seguinte, nos dias de hoje, ele está bem idoso, mas lúcido, ele diz o seguinte, que ele preferia que a eleição, principalmente para os poderosos, tipo presidente, governador, prefeito, deveria ser uma eleição só e não poder mais ser reeleito. Então, e ele explicava por quê. Porque uma coisa boa que eu acho que poderia ser aproveitada na época da ditadura militar é que cada ditador ou cada presidente ele tinha 6 anos para atuar e depois ele passava para o outro. 6 anos eu acho um bom tempo para quem tiver vontade de administrar um país, fazer alguma coisa legal, notadamente para a população, mas principalmente para os carentes. E o fato de não poder ser reeleito faz com que o cara pense só em administração. O que nós vemos é o seguinte: hoje, o cara que é eleito presidente, por exemplo, ele pode ser reeleito uma vez só. Depois parece, aí depois me corrija se for o caso, tem que esperar toda uma outra eleição de uma outra pessoa, seja partidário dele ou não, para poder se candidatar outra vez. Então é melhor isso. Porque você vê o que nós estamos vendo agora, a pretensa desfiles de motociata, de motoca, o outro desfila de bandeira vermelho, não amarela e tal. Está virando, o país está, olha, a vida está caríssima, caríssima. A eletricidade está aumentando. Eu tive uma entrevista de uma repórter, amiga minha, do dono de uma padaria, né? Uma grande padaria, ele pagava 12 mil reais de luz, o que para uma padaria não é nada de excepcional do ponto de vista do que ele faz, roscas, tortas, todo um detalhe, né? São 24 horas por dia, não sei, 24 horas não, mas umas 11 horas são. E de repente a conta veio com 30 e tantos. Quer dizer, quem é que vai aguentar? Vai repassar para o outro. Então nós temos problema dessa ordem, nós temos problemas da dificuldade hoje que o cidadão tem de vender um bem, por exemplo, aquele que tem bem, né? Nós temos a carestia nos supermercados, não tem o menor controle, por mais que diga que é barato, e talvez este ou aquele supermercado seja barato em relação aos demais, mas se você vai uma semana, você vai na outra, você vê preço completamente diferente. Isso é falta de gestão, mas ninguém quer saber, porque os apaniguados querem estar no poder. Essa é que é a história, seja de esquerda ou seja de direita.
Então, na hora que o país precisa de gestão, não venha com essa conversa que a culpa é da imprensa. É um absurdo isso. Outro dia eu recebi um vídeo de alguém que tem até boa vontade, mas não teve percepção, pelo amor de Deus, de uma repórter, por acaso, da TV Globo, que estava fazendo uma matéria de máscara, e havia um português por trás que ninguém sabe quem foi, ou qual foi o pau mandado, que gravou aquilo. Assim, por que estás de máscara, pá? Por que estás de máscara? Está com vergonha de nós? E não sei o quê. E aí esse meu amigo botou embaixo assim, porque a Globo está, como é que é, colhendo o plantão. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a gente está noticiando o que acontece. A gente está noticiando eu não sou da Globo, fui com muita honra da Globo durante um certo tempo, mas fui da Band, fui da Tupi, fui da Manchete, estive em várias emissoras, sei a luta dos jornalistas, fiquei penalizado com a moça e a falta de educação do cidadão que falava aquela bobagem. Então nós estamos caminhando para o radicalismo, e o radicalismo, minha gente, beira o fascismo. Essa é que é a verdade. Quando um líder não consegue ter decoro, quando um líder não consegue ter, digamos assim, palavras de alento, palavras de esperança, começa a encontrar culpados. E esses culpados vão jogando o país no buraco. Essa é que é a verdade. Bom, pelo menos é esse o meu pensamento, muito parecido, muito afinado, por exemplo, com o pensamento desse grande repórter jornalista, o Zé Luiz da Atena, lá da Band, a quem eu aproveito para mandar um abraço. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim, quando você, de alguma forma, você tem um programa, nem que seja modesto como eu, de abrir os olhos. Porque esse tipo de coisa, isso era para ser feito e é para ser feito lá para o ano 2022, quando então nós já estamos fazendo pesquisa. E o titular atualmente está perdendo por conta de uma série de bobagens que vem fazendo. Basta você, não precisa fazer direito, não. Basta você ler o Código Penal Brasileiro, basta você ler parcialmente ou na parte que interessa a Constituição Brasileira, para você saber que aquele pretenso impeachment dos ministros do Supremo não daria certo. Não daria certo. Falta de informação é um negócio muito sério. Mas tem gente bem nascida, bem arrumada, que adora ter um chefe de plantão. Mas vamos lá, vamos conversar com o nosso amigo, nosso querido desembargador, que eu quero perguntar para ele a respeito exatamente de toda essa perspectiva que se diz que vai acontecer, digamos assim, no dia 7. Onde é que isso vai dar? Essa é que é a pergunta que eu quero fazer para uma pessoa que é uma autoridade, é o nosso querido desembargador Zé Augusto Araújo Neto. Já cheguei aqui com ele está já se posicionando, né? Eu vou colocar, tá tudo certinho aí, Zé Augusto? Tá tudo certinho, meu amigo. A começar pela camisa, que é muito bonita, né? Então, quando ela estiver assim, bem velhinha, a gente está aceitando doações. Aí já pensou? Boto uma camisa, estou lá em Portugal, conversando com o gajo, esta camisa pertenceu a um desembargador, hein? Pelo amor de Deus. Só sobe um pouquinho a câmera, que só está aparecendo o teu sorriso. É verdade que ele é bonito, mas acontece que a gente quer ver os seus olhos também. Tudo bom com o amigo? Já está dando? Tá ótimo. Pode falar aí à vontade. Tá tudo bem com o amigo? Tudo bem. Boa tarde, Fernando Sérgio. Estava ouvindo até as suas explanações aí. Interessante que eu tinha notado até algumas coisas aqui parecidas com o que você falou. Problema da reforma agrária, esse problema de arranjar um culpado, coisa que a gente está vendo sempre, né? Sempre. Repete-se na história do Brasil e, lamentavelmente, porque o Brasil é um país maravilhoso, rico, não é propriedade de ninguém, não é privilégio de ninguém, e a não ser o fato de ter nascido aqui, lutar para que um dia ele mereça ter políticos à altura das belezas da terra onde nós nascemos. Mas eu queria perguntar ao desembargador Zé Augusto Araújo Neto, que o presidente Bolsonaro tem estimulado essa coisa do encontro dos seus apoiadores em 7 de setembro. No que isso vai dar na sua expectativa, ou não vai dar a lugar nenhum, ou é simplesmente uma manifestação
pré-eleitoral ou eleitoreira? Enfim, queria saber a sua opinião. Olha, eu vejo com preocupação esse dia 7 de setembro. A gente já viu preocupações também em outros momentos. A gente que tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de idade, a gente já viveu, né, o que antecedeu 1964, a gente já viveu o que se passou durante a ditadura. A gente tem momentos históricos, assim, às vezes com uma certa preocupação. Eu vejo essa mobilização aí dos seguidores de Bolsonaro para o dia 7 de setembro com uma certa preocupação. Ele pretende, isso é evidente, que ele pretende motivar os seus seguidores, né? Principalmente aqueles que o acompanham na internet e principalmente também aqueles militares, né? Principalmente aqueles que estão abaixo dos oficiais. Quer dizer, a esperança dele, eu acho que é essa. Dentro do projeto dele, que a gente vê qual é o projeto dele, hoje na televisão já se discute isso, qual é esse projeto. Estou ouvindo. Estou perfeitamente. É que está dando retorno. Está dando retorno. Você quer desligar e ligar novamente? Não, tá normal. Aqui tá normal. É que está dando retorno para mim que eu estou ouvindo o que eu falei anteriormente. É mesmo? Quer que eu desligue e ligue de novo? Eu vou desligar também, você liga e a gente prossegue. Tá certo, bom? tá certo. Muito bem. Acontece às vezes no tipo de coisa ao vivo, né? E hoje o assunto é bastante sério para vocês. Eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar. Vamos lá. Acontece. Agora eu vou ligar de novo. A opinião do Dr. Zé Augusto é muito importante. Estou chamando. Deixa eu colocar aqui no pedestal direitinho, né? E vamos ver se a gente consegue aí que ele atenda. Você está me vendo ali? Eu estou vendo aqui. Estou chamando. Ele disse que via com preocupação. Eu acho que ele atendeu. Não, caiu a ligação. Zé, olha, eu vou tentar de novo, tá? Eventualmente alguma intervenção, alguma coisa. Ou então será que roubaram um cabo lá perto da casa dele? Porque infelizmente é o que está o Rio de Janeiro. Até trem está deixando de circular por causa de roubo de cabo, né? É uma coisa incrível. Aí vem o Major Relações Públicas da PM, que tem que falar isso mesmo. Nós estamos tendo uma oportunidade de poder acabar com isso de uma vez por todas. Mas não era para ter acabado antes? Então tenta acabar, quem sabe vai dar certo, né? Mas vamos lá de novo, estou dando um tempinho, que é para não perder, né? Não perder, fazendo uma coisa diferente aqui, pedindo desculpas a vocês, né? Mas é assim mesmo, comunicação é assim mesmo. Agora vai, tomara que vá, né? Vamos lá, mais uma vez. Eu acho que agora vai, chegou, tá ótimo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá certo. Vamos ver se melhora agora. Vamos Eu lá. estava ouvindo o que eu tinha falado anteriormente, quando eu dava uma pausa, e aquilo prejudica o raciocínio, né? Porque eu fico ouvindo aquilo que eu já falei há algum tempo atrás. Mas eu estava falando que isso um projeto e ele pretende, nesse 7 de setembro, a mobilização dos seus seguidores, que eu dizia principalmente aqueles que o acompanham na internet, e principalmente também atingir aqueles militares que estão abaixo dos oficiais, principalmente, né? Essa história, aquilo que eu falei, a quem já viveu um pouco mais do que esses jovens de hoje, como nós, que nós já passamos por momentos difíceis, nesse momento político, em momentos políticos, nós vemos que isso nem é inédito o que ele pretende. Não é. Você falava há pouco de Jango, falava de Brizola, e se nós formos recordar da história de Brizola, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, veio para o estado da Guanabara, aqui era o estado da Guanabara, o Grande Rio, né, a cidade do Rio de Janeiro. O Grande Rio, não, a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, e depois passou a ser o estado da Guanabara. Ele veio para cá e se elegeu deputado em 1962. E, quando chegou aqui, ele criou um programa de rádio, na Rádio Mairink Veiga, às sextas-feiras, 21 horas, que ele falava até para todo o Brasil, conseguia falar através da Rádio Mairink Veiga. E quando chegou em 1963,
ele lançou um projeto que era de mobilização dos seus seguidores. Ele que já tinha sido governador de São Paulo, que tinha sido eleito aqui com uma votação espetacular como deputado, ele já tinha uma projeção nacional. Então ele passou, diante daquilo que o seu cunhado Jango estava vivendo na presidência, que teve dificuldade para tomar posse como presidente, ele era o vice do Jango, ele criou, você há de se lembrar disso, aquele chamado Grupo dos 11 Companheiros, o Grupo dos 11, como chamava, o Grupo dos 11. O que era esse Grupo dos 11? Era a mobilização armada que ele pretendia. Eram 11 pessoas se juntarem e formarem uma célula que poderia ser unidas todas sob o comando dele no caso de uma necessidade. Parece que a gente vê a história se repetindo. Ele pretendia isso. Era criar células para poder mobilizar a população para um contragolpe caso houvesse necessidade. Vejam que isso foi em 1963. Ele chegou a criar 5.300 e poucas células no Brasil todo. 58 mil pessoas se agruparam em grupo de 11. Vejam bem a malandragem dele. Grupo de 11 que lembra 11 jogadores, né? Isso é bem popular. Então ele conseguiu essa mobilização e se tivesse mais tempo teria conseguido muito mais, talvez, pretendendo, na verdade, um golpe militar ou um contragolpe que houvesse, então, ele ter uma população armada. E a gente vê que o Bolsonaro está fazendo coisa parecida. O que ele pretende, o que ele fala atualmente, né? Ele, há poucos dias ele dizia, tem idiota aí querendo comprar feijão, tem que comprar fuzil. Pois é. O que ele disse? O que ele pretende com isso? E ele já falou isso outras vezes, ele pretende a população armada. Ele acha que com a população armada e com seus seguidores armados, ele vai conseguir um golpe, que talvez não consiga com o apoio das Forças Armadas, ou talvez consiga em parte. Então, o que ele pretende é isso. E o que ele disse mais há poucos dias também, né? Ele disse o seguinte, povo armado jamais será escravizado. Vendo essas frasezinhas feitas, frasezinhas que não dizem nada no sentido de substância, mas isso é colocando na cabeça que todo mundo tem que se armar para seguir o grande líder, o grande mito Bolsonaro, como se ele estivesse fazendo uma grande presidência da República. Nós sabemos que o governo dele atualmente avaliado não está lá essas coisas não. Por quê? Porque ele não se preocupou em governar. Esse problema da reeleição, a pessoa já entra pensando na reeleição. Ele entra, né, quando se elege, pensando já na reeleição. Ao invés de governar, pensa na reeleição. Ao invés de governar, pensa em como ser reeleito. Faz uma política para se reeleger. E daí se mete em atrapalhadas. A pessoa que faz isso, ele esquece de governar. E a gente tem que reconhecer também que ele teve alguma coisa contra ele, que foi a pandemia. Mas mesmo que não tivesse, o caminho dele teria sido esse. Então ele se mete em imbróglios, em confusões. Eu não vou entrar a fundo em cada uma delas, mas vou te lembrar. Vamos lembrar aqueles que nos acompanham. Quando no começo do governo dele, ele já entrou naquelas manifestações antidemocráticas, lá próximo do Palácio do Planalto, próximo do Supremo Tribunal Federal, próximo ali dos Três Poderes, criou aquele curralzinho dele para fazer todo dia uma manifestação. O presidente da República precisa de todo dia estar fazendo uma manifestação. Ele tem que trabalhar e o resultado vai ser visto. Resolveu dar uma entrevista, tem que esclarecimento, mas não, aquilo se transformou em manifestações antidemocráticas. O que se pretendia aqui? Fechar o Congresso, fechar o Supremo e plenos poderes. As faixas tinha isso. Então foi instaurado o inquérito e nem o colocaram como indiciado. Hoje ele está indiciado, e até o livraram do indiciamento no início. Depois veio a pandemia, ele tomou aquelas medidas todas erradas, né? Não quero isolamento, eu quero economia anti-bem, eu não quero isolamento, não quero distanciamento, não quero máscara, eu não quero vacina. E a gente está vendo hoje o que aconteceu no Ministério da Saúde a respeito da Covaxin, né?
Não há mais dúvida de que ali havia corrupção. Não há mais dúvida de que aquela compra era uma fraude. Não há mais dúvida de que eles pretendiam 54 milhões de dólares antecipadamente como pagamento. Isso significa 225 milhões de reais pagamento antecipado por uma vacina que não existia, que nunca seria entregue, como os respiradores que não foram entregues também no plano estadual para muitos governos. Então, daí ele vem com outra. As urnas eletrônicas também, né? Esse combate dele às urnas eletrônicas. E diz assim, sem eleição com voto de papel, voto impresso e auditável, não vai haver eleição. Vai ser pior do que nos Estados Unidos. Ou seja, pior dos Estados Unidos é fazer um golpe militar, que lá chegou perto, que lá o Trump também pensou nisso. Mas lá o ministro da parte da defesa não aceitou aquilo, o exército não aceitou aquilo. Então ele parte para essa solução. E, vamos ver, eu falei da avaliação dele. A avaliação dele qual é hoje? Economia em queda, PIB caindo, inflação em alta. Galopante. Nós estamos sendo nós não tínhamos nos governos anteriores. Não tinha. Inflação já aproximando de 10%, coisa que normalmente ficava em 3%, 4%. Preços aumentando. Preço da carne é um absurdo. A gasolina. Gasolina aumentando, gasolina a R$7. E a pessoa quer ter que comprar um pouquinho de feijão e ouve dele o seguinte: é idiota quem quer comprar feijão, tem que comprar fuzil. Meu Deus. Esse é o plano dele. E é um plano que a gente sabe, a gente vê, que ele não é um democrata. Embora se coloque aí, nosso presidente democrata está lutando pela democracia, pela liberdade. Vai ver a fundo, deixa com ódio de quem quer ver. Não seja fanático, que os fanatismos cegam. Esse homem é um democrata. Quando ele sustenta que tem que fechar Congresso, ele estava lá nas manifestações, quando ele sustenta que tem que fechar Supremo, quando ele sustenta que a eleição tem que ser feita como ele quer, não como o Congresso decidiu. Vejam bem, até aliados deles, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todos eles estão ficando contra isso. Já o Congresso, que é quem tem competência para legislar sobre eleições, derrubaram essa ideia dele. Agora ele quer, no dia 7 de setembro, falar disso outra vez. A pretensão dele é mobilizar o povo, dizendo que vai haver fraude. Eu te pergunto, qual foi a fraude que houve até hoje comprovada em urnas eletrônicas? Nenhuma. Nenhuma, né? Então o que me preocupa é o seguinte: ele fala assim, sem voto impresso ele vai voltar essa história, não vai haver eleições. E agora me preocupa uma outra coisa que eu vi aí, não vi em maior profundidade, mas ele teria dito que não vai aceitar a prisão de filho dele. Não sei se você chegou a ouvir falar também. Cheguei, porém ela foi referendada até pela Procuradoria-Geral da República com relação ao Roberto Jefferson. Filho não, mas não deixa de ser filho por a prisão do Roberto Jefferson, que ele colocou contra, então, mas foi reiterado. Os apoiadores dele estão sendo presos, né? Daniel Silveira, que estava naquelas manifestações antidemocráticas, foi preso. Agora, Roberto Jefferson foi preso. E os filhos metidos em imbróglios também, não é? Os filhos por outro negócio de rachadinha, o Flávio, que tem essa acusação aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, foi só contra o filho dele? Não, foi contra outros deputados também. Alguns deputados chegaram até a ser presos por isso, o Flávio não foi preso, não é? Agora apareceu também do Carlos aqui também, acusações contra isso. E agora já aparece até do filho mais novo do Renan, envolvido com gente da Precisa. Quer dizer, se envolvem em imbróglios, tem que arcar com as consequências, meu Deus. Não vai arranjar o culpado, não, dizendo que o culpado é a justiça, o culpado é a CPI, que apura. Não, o culpado é quem se envolve em imbróglio. Claro. Quem se envolve em confusão tem que arcar com as consequências. Agora, num regime democrático, um filho de um presidente não pode ser preso? Claro que pode. Sim. Claro que sim. Nós vimos há pouco tempo em Mato Grosso lá, o filho
de uma desembargadora foi preso, Foi preso. envolvido com tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro tem um filho de uma desembargadora preso. Presidente da Alerj foi preso, né? Na época, presidente da Alerj. Presidente da Alerj foi preso. Presidente da República, ex-presidente foi preso. Também. Lula foi preso. Claro. E alguém fez algum levante para derrubar governo? Alguém foi invadir o Congresso? Alguém foi invadir o Supremo Tribunal Federal? Lula foi preso, ex-presidente. Michel Temer chegou a ser preso. Foi, verdade. Filho de presidente não pode ser se tiver prova. Eu não estou dizendo que tem que ser preso por ser filho de presidente, não. Estou dizendo que se tiver prova, tem que ser tratado como outro qualquer. E até presidente da República, se praticar um crime, até pode ser preso também. É regime democrático, é isso. Isso não é ditadura. Agora, o que ele quer, ele acha que não, que ele tem que fazer essas coisas, tem que fazer essas manifestações, tem que envolver o povo, e aí é que é o mais triste, para uma luta fratricida. Pois é, essa é meu receio. Irmão matando irmão, como está acontecendo lá agora, nesse país aí. Né? É isso que está pretendendo. Será que a gente quer aquilo que está acontecendo lá fora, a gente quer aqui dentro? Irmão matando irmão por causa de um governo? Por causa de um presidente da República? Para implantar uma ditadura? Ninguém está querendo isso. Eu acho que ele tem que colocar a mão na consciência e parar para pensar um pouco, meu Deus. Perfeito. Não pode ter nessa situação, não. O povo já está sofrido com a situação econômica. Não vamos armar o povo para um irmão matar o outro, não, por causa de um presidente. Vamos fazer eleições. Pleno de razão. Desembargador, eu vou fazer o programa hoje até um pouquinho maior. Quero agradecer a sua presença, mas eu gostaria que você prestasse atenção, que eu tenho uma matéria aqui exclusiva da BBC News. A BBC, que é o órgão de imprensa do governo do Reino Unido, né? E com a opinião de lá, a matéria essa em português, com a opinião de lá sobre toda essa situação que nós estamos vivendo, que eu posso antecipar, de uma certa forma, coincide com as nossas preocupações. Desembargador Zé Augusto, muito obrigado, querido. Um forte abraço, por favor, veja essa sequência. Tá bom, muito obrigado. Vou assistir também. Muito obrigado. Eu que Grande agradeço. abraço a todos aqueles que nos acompanham. Grande abraço. Não, é algo preocupante. Eu manifestei a minha preocupação até com a confraria dos amigos do rádio, que eu sou até então, né? Eu sou o patrono dessa confraria, que teve pessoas maravilhosas, algumas que já se foram, como Deise Lúcide, como Roberto Figueiredo, outras tantas que estão aí, também faziam parte da confraria, que se reunia uma vez por semana. Essa confraria foi tão importante que teve uma dissidência, e essa dissidência também se tornou uma confraria, e que de uma certa forma também eu participei dela durante um tempo, mas eu não fui dissidente da confraria, fui convidado a participar da Fraternidade da Comunicação. Então eu tenho me mantido até, digamos assim, ausente seria essa palavra, do grupo do WhatsApp, da confraria, aquele grupo que sempre pessoas opinam, porque virou briga política. Virou fanáticos contra fanáticos, de esquerda ou da direita, brigando politicamente. Quer dizer, é uma coisa boba, porque sabe, qualquer que seja o presidente, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o João das Dores, seja, digamos assim, o Ciro, ou quem for, ele dura 4 anos, companheiro. Ou ele pode ser reeleito por mais 4, mas de qualquer maneira o importante é tirar o país do buraco. O tal de Guedes, Paulo Guedes, é isso mesmo, do ministro do Trabalho. Quer dizer, meu Deus, está fazendo o quê? A situação está cada vez mais difícil. Basta você ver, por exemplo, falei aqui no programa do Datena, se você ver, é um assalto atrás do outro. Porque quando o calo aperta, não justifica isso, mas aqueles que não têm nada vão atrás daqueles que têm alguma coisa. Então, tudo isso é muito complicado. Nós vamos ver essa matéria, quero agradecer à BBC de Londres, né? A BBC World Service, o serviço mundial da BBC, né? Que traz aqui
a preocupação dos Estados Unidos da América com a democracia brasileira após os movimentos de Bolsonaro. Vou passar aqui direitinho para você ver. O programa vai avançar um pouquinho, mas eu acho importante que se tenha isso, que é uma colaboração nossa no sentido sempre da democracia e nunca Nacional da dos Estados ditadura. Unidos, Jake Sullivan, e o assessor especial do presidente americano Joe Biden, Juan Gonzalez, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro, eles já não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito para mim por autoridades americanas como tenso e nonsense. Do encontro, em 5 de agosto, sobraram não só uma foto de um aperto de mão de Sullivan, de máscara, e Bolsonaro, sem máscara e oficialmente não vacinado, mas também uma preocupação dos americanos com a saúde da democracia brasileira diante das alegações sem provas de Bolsonaro de fraude nas urnas eletrônicas. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu conto como os americanos têm visto os movimentos do presidente brasileiro. Os enviados de Biden chegaram ao Brasil com uma pauta que incluía oferecer ao país o status de parceiro global da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma condição que dará acesso ao Brasil à compra de equipamentos de guerra de última linha, além de sessões de treinamento militar com os americanos. A missão americana também pretendia pressionar o Brasil a estabelecer e cumprir metas de redução de desmatamento ambiciosas e também dissuadir o país de usar equipamentos da chinesa Huawei em sua rede 5G. Mas a conversa saiu do script com insinuações de Bolsonaro de que a eleição americana de 2020 tinha sido roubada, o que faria de Joe Biden um presidente ilegítimo. O governo Biden sempre soube que Bolsonaro defendia publicamente as falsas alegações de Trump sobre as eleições. Mesmo antes da disputa, o republicano fazia várias acusações ao sistema eleitoral americano, questionando tanto os votos em papel dados via correio, quanto os depositados em urna eletrônica. Bolsonaro foi o último líder do G20 a reconhecer a vitória de Biden. O que os americanos não esperavam é que ele sustentaria tais alegações diante de Sullivan e Gonzalez, ambos altos representantes do governo a serviço dos democratas há anos. Segundo autoridades com conhecimento dos fatos, eles ouviram o suficiente para deixar o encontro preocupados com a democracia no Brasil. Sullivan foi às redes sociais dizer que a gestão Biden defende um hemisfério seguro e democrático. Já Juan Gonzalez fez uma coletiva de imprensa sobre a viagem para Brasil e Argentina, na qual falou sobre a democracia brasileira na maior parte do tempo. Nas palavras dele, fomos muito diretos em expressar nossa confiança na capacidade de as instituições brasileiras conduzirem a uma eleição livre e limpa e enfatizamos a importância de não ser minada a confiança no processo eleitoral, especialmente porque não há indício de fraude nas eleições passadas. Fecha aspas. No governo e no Congresso americanos tem crescido a percepção de que Bolsonaro segue estritamente a cartilha de Trump. Denunciar fraude sem prova, antes mesmo do pleito ocorrer, e criar descrença em parte do eleitorado sobre o processo eleitoral, a ponto de levar a cenas como a invasão do Capitólio por apoiadores em 6 de janeiro. A diplomacia de Biden não deixou de notar, por exemplo, o interesse do ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, nas eleições de 2022 no Brasil. O próprio Gonzalez foi explícito sobre o assunto. Abre aspas. Fomos sinceros sobre nossa posição, especialmente em vista dos paralelos em relação à tentativa de invalidar as eleições antes do tempo, algo que é óbvio tem um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Em Washington, a percepção é que a imagem de Bolsonaro sofreu um abalo significativo após a visita. Melvin Levitsky, ex-secretário executivo do Departamento de Estado e embaixador no Brasil entre 94 e 98, me disse o seguinte: acho que o governo Biden, especialmente depois dessa reunião em Brasília, vê Bolsonaro como uma figura errática, como alguém que age de uma forma muito excêntrica e difícil de prever. Ele diz coisas que parecem ir contra seu próprio interesse nacional. Por que ele iria querer brigar com o novo governo dos Estados Unidos, dizendo que a eleição americana foi fraudada? Dá para entender o porquê Trump faz isso, já que ele quer disputar a presidência de novo e fazer disso um tema. Mas para um líder estrangeiro, dizer esse tipo de coisa é no mínimo estranho, fecha aspas. Levitsky afirma que nessa situação os americanos não tomarão qualquer atitude que possa soar como interferência nas eleições brasileiras.
E isso também porque a diplomacia americana não vê como provável a possibilidade de que as Forças Armadas embarquem em uma eventual aventura golpista de Bolsonaro. Se por um lado expressam preocupação, por outro, afirmam que as instituições brasileiras têm sido eficientes em conter os eventuais arroubos autoritários do presidente. Reservadamente, autoridades dos Estados Unidos citaram as ações recentes do ex-comandante do Exército, o general Edson Pujol, e de seu atual líder, o general Paulo Sérgio de Oliveira, como sinais de anteparos ao presidente no uso político das Forças Armadas. Em discurso no Dia do Soldado, Oliveira afirmou que o Exército quer ser respeitado nacional e internacionalmente e tem compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. É essa percepção que explica, em parte, por que os americanos não viram problemas em oferecer ao Brasil uma posição como parceiro global na OTAN, o que fortalece diretamente o Exército brasileiro. Se avaliasse existir tendência golpista nas forças, isso não aconteceria, asseguram os diplomatas. Ryan Berg, cientista político especialista em regimes autoritários na América Latina, também acrescenta que os militares brasileiros não estariam dispostos a perder a chance de acessar armamento de ponta e treinamentos com os americanos em troca de tentar um golpe com Bolsonaro. Segundo ele, a visão do governo dos Estados Unidos é que, embora os movimentos de Bolsonaro sejam muito preocupantes, ainda assim o Congresso rejeitou o voto impresso e isso, para o governo dos Estados Unidos, indica que as instituições do Brasil são mais fortes do que algumas pessoas gostam de dizer. Berg diz ainda que o governo dos Estados Unidos tem muita confiança que os militares brasileiros não ficariam do lado de Bolsonaro se ele tentasse cometer algum tipo de autogolpe, como vimos com Trump na invasão do Capitólio em 6 de janeiro. E como fica a relação Brasil-Estados Unidos nesse contexto? É consenso entre diplomatas e especialistas internacionais americanos que os Estados Unidos não podem e nem querem virar as costas para o Brasil. Primeiro, porque o país, com suas florestas tropicais, é visto como chave para avançar no combate ao aquecimento global, pauta prioritária do governo Biden. Segundo, porque a China tenta ganhar espaço na América Latina e os americanos não estão dispostos a ceder ao principal rival espaço de influência na segunda maior democracia do continente, ainda mais com a disputa do 5G a pleno vapor. E terceiro, porque apesar das ações de Bolsonaro sobre a democracia brasileira ou sobre o meio ambiente, seu governo promoveu um alinhamento com os Estados Unidos no continente, adotando tom duro contra a Venezuela e contra Cuba, algo bastante valorizado no Departamento de Estado. Mas os próximos movimentos na relação vão depender do governo brasileiro. E a diplomacia americana diz que não vai se furtar da possibilidade de se engajar com outros atores políticos em diferentes níveis de poder e sem a intermediação do governo federal para fazer avançar sua agenda. Foi exatamente o que fez há um mês o enviado climático de Biden, John Kerry. Diante de promessas não cumpridas e do mal-estar que representava a presença do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que os americanos veem como envolvido em um possível esquema de tráfico ilegal de madeira amazônica para os Estados Unidos, o que ele nega, Kerry driblou Brasília e se reuniu por 1h30 com os governadores do Fórum de Governadores, que inclui quase todos os estados. Na semana seguinte, Jake Sullivan não esteve apenas no Palácio do Planalto, mas também com os governadores do consórcio da Amazônia Legal. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, que esteve no encontro com Kerry, me disse que há uma percepção dos Estados Unidos de que o governo federal não vai avançar muito na questão do desmatamento. Então, falar com os governadores não chega a ser uma exclusão do governo federal, mas uma forma de jogar nas duas vias, nas palavras dele. Depois de mais de 3 meses praticamente sem encontros com a equipe de Kerry, na última semana, representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Itamaraty retomaram conversas com os americanos. Isso acontece a menos de 3 meses da Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, encarada pelos americanos como a última grande chance para que o governo Bolsonaro mostre algum avanço na agenda ambiental. Consultado pela BBC News Brasil, o Departamento de Estado afirmou o seguinte: esperamos ver progressos adicionais à medida que o Brasil avança para combater o desmatamento ilegal e reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em linha com os compromissos assumidos pelo presidente Bolsonaro na cúpula dos líderes sobre o clima, realizada em abril.
O Itamaraty diz que as metas de zerar o desmatamento até 2030 e as emissões de gases do efeito estufa até 2050 são as mais ambiciosas entre os países em desenvolvimento. Mais reservadamente, diplomatas envolvidos nas negociações com os americanos reconhecem o que chamam de dificuldades internas do governo para entregar reduções expressivas no desmatamento ainda em 2021. Dados do INPE mostram que o acumulado de desmatamento entre janeiro e julho deste ano é o maior desde 2016. Para o embaixador Levitsky, até a eleição do próximo ano, Estados Unidos e Brasil devem levar uma relação em banho-maria. Os americanos não demonstram grandes expectativas de novos compromissos de Bolsonaro, a quem vem majoritariamente voltado à agenda eleitoral doméstica, e preferem ver quem assumirá o país pelos próximos 4 anos para tentar implementar qualquer ação fora das relações de rotina. Eles já avisaram a Bolsonaro que reconhecerão como presidente quem quer que a Justiça Eleitoral aponte como vencedor do pleito em outubro de 2022. É isso, pessoal. Vou seguir daqui acompanhando o que acontece nas relações entre os dois países. Até a próxima. Pois é, muito obrigado. Você viu aí essa matéria séria, né, sob a égide da BBC News, que é a British Broadcasting Corporation, que é, na verdade, a agência noticiosa, por assim dizer, do Reino Unido. Uma preocupação a mais. Um abraço a todos vocês, Luiz Henrique Oliveira, muito obrigado, Wanda Fernandes, Otávio de Mello, tanta gente querida, não é? Que a gente vai passando aqui, e na medida do possível, pena que quando chegar essa hora, já muita gente já que deixou o recado e passou. Mas a todos vocês um grande abraço. Sandro Xavier, abraço meu irmão, grande Sandro, né? Pastor presbiteriano, nosso amigo querido, um abração, querido. Então, minha gente, estamos chegando no final do programa do dia de hoje. Muito obrigado, até amanhã às 4 da tarde. Namastê.